Muito bem. Vamos agora ao nosso bate-papo, a nossa conversa com a Leilani de Paula, que hoje traz mais um assunto interessante, né, para variar, exercícios físicos e ansiedade. Aliás, nós estávamos falando de ansiedade exatamente com a Fabiana, com aquelas bolinhas para estourar. Vamos ver hoje a dica, o palpite, a recomendação da personal trainer e apresentadora Leilani de Paula. Leilani, bem-vinda ao nosso Farol. Tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem aí? Tudo bem, né? Quer dizer que além das bolinhas para estourar, o esporte também pode nos ajudar? A atividade física é um grande aliado, né? Não só para que você tenha saúde, mas que você possa driblar essas sensações, esses pensamentos negativos, equilibrar as suas emoções também, né? Então você muda o quadro fisiológico do seu corpo através da atividade física, sim. Mas o que eu trouxe para vocês hoje é esse assunto, né? Sobre a ansiedade. Porque a maioria das pessoas acha que isso é um defeito. Elas falam, eu sou ansioso como se fosse um defeito. E, na verdade, isso é uma característica, não é um defeito. Então, muitas pessoas acham que isso é um diagnóstico já como se fosse um problema de saúde, mas se não houvesse os ansiosos nesse mundo, nós não haveríamos descoberto tantas terras, né? Desbravado tantas matas, não teríamos revoluções industriais, tecnológicas. Então, por trás de uma ansiedade, de uma mente ansiosa, existe um progresso, existe uma energia de impulsão, de criação. Então, se você é ansioso, dê graças a Deus por isso, porque isso é uma característica positiva. Só que você tem que saber driblar a sua ansiedade, gerenciando melhor essa emoção toda, né? Para que você possa usar essa energia de impulsão, para que você aprenda a lidar com essa característica. Então, o que eu falo para os alunos ansiosos, né? Eu falo, aprenda a gerenciar isso de uma forma positiva. Então, o ansioso, ele tem que ter hábitos saudáveis. Primeira coisa, ele tem que estar dormindo bem, se alimentando bem, se exercitando e não levar o problema para casa, porque essa é uma característica também que vai ajudar a você a gerenciar isso daí. Então, o ansioso, ele tem que resolver o problema. Ele não pode levar isso para casa e ficar remoendo isso na hora do sono e ficar com aquilo incomodando aí na área do pensamento, tá? Senão ele fica com essas experiências não assimiladas nessa caixa e juntando essas experiências não assimiladas, isso sim pode gerar uma depressão, porque o corpo vai lá e corta o que está drenando demais essa energia e causando essa fadiga adrenal, né? Então, daí sim pode ocorrer uma depressão. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que a ansiedade não é defeito, não é uma doença, mas se você não souber administrar, você pode sim entrar num processo aí de um transtorno maior, com pânicos, com o famoso TAG, né? Que as pessoas gostam de falar, eu tenho TAG. O que é? O transtorno de ansiedade generalizado. Mas cuidado em se autodiagnosticar. Porque, como eu acabei de dizer, a ansiedade não é defeito, é uma característica. Assim como estar triste, nós falamos da depressão. Não é de ser depressivo, tá? Você tem que se permitir estar triste. É importante. Estar frustrado, estar triste, valide essa emoção. E o ansioso, a mesma coisa. Eu não posso ser ansiosa e achar que eu tenho TAG, que eu tenho um transtorno de pânico, que eu estou em colapso. O que eu preciso saber é administrar isso, com hábitos saudáveis, exercício físico constante, para que você possa liberar esses neurotransmissores do bem-estar, dopamina, serotonina. Então, nós precisamos estar o tempo todo combatendo esses pensamentos para que mude o quadro fisiológico, para que eu consiga alterar a fisiologia corporal, para que esses pensamentos aí nocivos, negativos, consiga melhorar aqui, oxigenar o meu cérebro, né? Porque quais são os estudos apontam que os melhores exercícios para esse quadro ansioso, para pessoas ansiosas, são os exercícios aeróbicos, tá? Contrário da depressão que nós comentamos terça-feira. Por que o aeróbico? Porque eu tô com a mente cheia, eu preciso o quê? Levar mais oxigênio, oxigenar mais. Então, dificilmente um ansioso vai morrer de um ataque cardíaco, tá?
ele não tem esse problema com o batimento cardíaco. Muito pelo contrário, esse músculo cardíaco dele é muito forte. Ele vive ali, ó, trabalhando muito forte os batimentos cardíacos e muitas vezes em hipervigilância. Mas ele precisa oxigenar essa mente. Então, eu indico muito, os estudos apontam, exercícios aeróbicos para que você consiga dar uma respirada, oxigenar, para melhorar essa área dos pensamentos e fazer transmutar essa energia do ansioso negativo para o ansioso impulsionador, criativo, né? Que é isso que a gente precisa, de pessoas ansiosas que saibam canalizar essa energia para a criação, para o positivo. Pensou sobre isso já, Roberto? Você não imaginava que eu ia falar que o ansioso... Não, para ser sincero, não tinha a menor ideia, realmente. Mas agora eu ia pedir para você nos trazer alguns exemplos do comportamento ansioso. O comportamento ansioso ele tem um quadro bem variado, mas tem pessoas que começam a ficar, batimento cardíaco altera, tá? Eu entro no estado de hipervigilância, eu começo a suar frio. Então, ele tem alguns comportamentos fisiológicos que podem ser alterados, ele começa a ter as pernas inquietas, ele tem movimentos corporais, ele começa a falar muito rápido, a pensar muito rápido, a respirar muito, muito curto, né? Uma respiração mais curta. Então, ele tem alterações fisiológicas, né? Pupilas. Então, ele tem, sim, um desgaste energético muito grande, tá? Mas, como eu falei, dificilmente ele vai morrer de um problema cardíaco. Mas aonde mais altera no corpo de um ansioso é unha, cabelo e problemas gastrointestinais, tá? Pele, cabelo, unha, porque é onde mais afeta a pessoa ansiosa. Tá? Então, eu falei, ó, falta uma unha aqui que não quebrou ainda. Eu estou num processo de alta estimulação, eu estou num processo de criação, estou desenvolvendo um projeto para o ano que vem. Eu sou aquela ansiosa que eu preciso dormir com um caderninho do lado, tá? Eu acordo de madrugada para anotar as coisas, porque é na hora que eu estou sonhando que eu estou criando também. Então, olha como que é a mente do ansioso. Então, realmente, nesse mês eu não tenho unha de tanto que quebra e às vezes vai lá mordendo. E eu estou numa hipercognição. Isso não é ruim, gente. Isso é importante, que se não fosse essas mentes ansiosas, nada sairia do normal, né? A gente precisa de pessoas assim, só precisamos saber como utilizar isso para o bem, né? Como driblar essa sensação, que não é pânico, tá? Eu não estou em pânico, eu estou numa situação hipervigilante, alta cognição, e o que eu preciso sentir é se eu não estou passando dos limites, aonde eu preciso, sim, de um acompanhamento médico, terapêutico, eu preciso de um psiquiatra, porque se isso ficar de uma forma não gerenciada, se eu começar a ter muitas experiências não assimiladas, eu posso, sim, colapsar. Eu entrar num colapso, tá? Então, eu preciso procurar, sim, uma avaliação médica para saber se eu estou driblando tudo isso, dormindo bem, comendo bem, para que essas ações, esses comportamentos fisiológicos que são nítidos numa pessoa que é ansiosa, principalmente a síndrome das pernas inquietas, né? Aquela perninha que fica batendo lá, né? E a pessoa fala, o que você tem? Na verdade, ela está na máquina do futuro, eles são viajantes do tempo, eles vivem pouco o presente e eles ficam muito esse loop do futuro, né? De buscar lá, e eles às vezes perdem o controle da situação, não sabem o que vai ser, bate uma insegurança, uma necessidade de sair dessa normose toda, de criar algo novo, né? Que isso é extremamente importante, mas nós precisamos tomar conta dessa sensação e trazer para o presente. Nós temos que ter os insights para o presente também, tá? O que eu costumo orientar as pessoas que são ansiosas, meus alunos que são bem ansiosos? Pequenas pausas durante o seu trabalho, durante esses momentos que você vai para a máquina do tempo do futuro aí, né? Você respire, né? A primeira coisa que mostra, franzir a testa, né? Pessoas ansiosas, elas estão o tempo todo com a testa franzida, elas estão o tempo todo com a língua no céu da boca, tenso, mandíbula travada, tensa. Então, eu preciso relaxar a testa, soltar a língua do céu da boca, relaxar o maxilar, soltar os meus ombros para abrir esse gradil costal e respirar,
trabalhar minha respiração profunda, faça 5 respirações profundas, já vai mudar a fisiologia do seu cérebro, já muda a conexão neural ali. Se era uma coisa que estava no pânico, você começa a respirar e o oxigênio muda essa resposta fisiológica. Então, esses pequenos insights durante o seu dia muda a fisiologia, tá, gente? É importante eu ter esses momentos para descer e voltar para o presente, dar uma olhada ao seu redor para ver que se tudo está sob controle. É importante para se situar, porque nós estamos no futuro muito mais do que no presente. Só que é importante estarmos presentes para gerenciar essa ansiedade de uma maneira positiva, senão nós ficamos muito no polo negativo, tá? E uma coisa que é importante dizer também é que pela primeira vez a neurociência ela reconhece a fé como um fator importante, né, da espiritualidade, que realmente uma força maior pode mudar fisiologia corporal. Pela primeira vez tem um estudo dos neurocientistas falando, né, que o cérebro, foi até batizado esse nome como ponto de Deus, que no momento de ansiedade maior, a hora que a gente une as mãos, a hora que a gente ajoelha e a hora que a gente olha para o céu, buscando uma força maior que nos impulsiona, nós temos conexões alteradas no nosso cérebro e que nos ajudam a apaziguar isso, né? A neutralizar essa sensação de pânico e libera os neurotransmissores, principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, olha que fantástico isso. Nós temos isso inconscientemente, independente da sua fé, nós já temos dentro do nosso corpo um mecanismo de defesa. Você pode observar que quando uma pessoa está tentando cometer um suicídio, ele está tentando lá em cima pular e as pessoas aqui estão todos olhando para cima, de uma certa forma, conectando uma energia maior, né, para que ele não cometa um suicídio. E todo esse movimento, né, tem uma conexão maior com a espiritualidade. Então, isso pela primeira vez a ciência reconhece a necessidade de termos fé. Bacana isso, né, Roberto? Interessante, tem muita coisa a ver realmente. Antes de concluirmos aqui a sua participação, e já desejando boa sorte para a sua manicure, nós entramos... Não tem unha, não. Nós entramos, então, ontem, né, na primavera. Primavera, para muitos, a estação mais gostosa do ano. Mas o tempo continua muito seco e eu queria fechar a nossa participação te perguntando exatamente sobre isso, né? Clima seco, os horários que não são recomendados para a prática de atividade física fora da academia, Leilani. Olha, de manhã já está muito quente o sol, né? E nós precisamos esperar realmente essa umidade do ar melhorar para fazer exercícios ao ar livre. Mas se você não tiver outra opção, se você vai caminhar ao ar livre, prefira no final da tarde, tá? Mais para o início da noite mesmo, porque é a hora que você consegue aí uma sensação térmica diminuída, porque estava a 38 graus, quase 40 graus, né, terça-feira passada, realmente estava um clima seco e insuportável. E se você for praticar atividade aeróbica, onde eu preciso dessa umidade, eu preciso desse oxigênio presente, pode dificultar bastante. Então, cuidado, gente, muito cuidado, filtro solar, porque esse sol está muito forte. E eu prefiro que vocês se exercitem ou bem no início da manhã, muito cedo, ou bem no fim da tarde mesmo, próximo do início da noite. Seria mais recomendado. E leve garrafa de água, não fiquem desidratados, bebam antes e durante e após a caminhada a água. A hidratação é extremamente importante também. E para dormir, Roberto, eu sempre oriento os nossos alunos, meus alunos, a colocar o umidificador no quarto, tá? Mesmo que você ligue o ar-condicionado, sempre ligue também o umidificador, porque o ar-condicionado, ele está roubando essa umidade do ar, já está em baixa. Então, se você não ligar um ar-condicionado junto com o umidificador de ar, imagine, você ainda está um ambiente mais seco ainda, isso pode prejudicar. Se não tiver um umidificador, coloque uma bacia, um balde com água dentro do quarto, próximo de cabeceira da cama.
Legal, legal. Tudo anotado, Leilani. Muito obrigado mais uma vez. É muita coisa. É bastante, bastante. Muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Uma ótima sequência de semana. E contenha-se, baixa essa ansiedade aí. Contenha-se, né? É ótimo, gente. Ansiosos. Ansiosos é uma bênção também. É só aprender a administrar isso e ter hábitos saudáveis, tá bom? Valeu. Junte-se a nós. Um abraço, muito obrigado. Um abraço.